Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 10, da serva de Deus Luísa Picarreta, do dia 24 de dezembro de 1910. Almas indecisas não são boas para nada. Tendo recebido a comunhão, rogava ao bom Jesus por um sacerdote que queria saber se o Senhor o chamava ao estado religioso. E o bom Jesus me disse: minha filha, eu o chamo, e ele está sempre indeciso. As almas que não são decididas não são boas para nada, ao contrário, quando são decididas e resolvidas, então todas as dificuldades as superam, as solucionam. Aqueles que mesmo que suscitam as dificuldades, vendo-o tão resolvido, se enfraquecem e não têm o valor de opor-se. É um pouco de apego o ata, e eu não quero contaminar minha graça nos corações que não estão livres de tudo. Se separar de tudo e de todos, então minha graça o inundará demais e sentirá a força necessária para seguir em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Bem, eu acho até engraçado, né, que esse trecho veio justamente hoje, né, um dia que eu consegui entender muita coisa que Jesus me explicou, né, mas eu vou explicar para vocês na reflexão do texto, do trecho. Aqui, Jesus está nos orientando a não sermos almas indecisas, né? Ele fala para Luísa que uma alma indecisa não serve para nada, né? E uma alma que se decide, mesmo que tenha as dificuldades no meio da decisão que aquela pessoa toma, acaba sendo resolvida aquelas dificuldades, né? Acabam se resolvendo por causa da decisão, né?
de ser uma alma decidida. A decisão, eu decido ser uma alma decidida, ser uma alma que, sendo Jesus, eu sou uma alma decidida. Então, o que é uma alma decidida? É uma alma que não tem medo, né? Luísa estava ali rogando a Jesus por um sacerdote, uma pessoa que tinha vocação ao sacerdócio, mas que não tinha certeza se era esse o chamado de Deus para ele, né? E Jesus fala para Luísa que era o chamado, confirma. E muitas vezes a gente precisa, a gente é uma alma indecisa que a gente precisa que alguém nos mostre o norte, né? Porque muitas vezes é mais fácil a gente ouvir o que outra pessoa fala do que pensar por nós mesmos. E esse trecho me chamou muita atenção porque Jesus hoje me corrigiu justamente nessa questão. Na questão de fazer perguntas bobas para Jesus, né? De incomodar Jesus com perguntas bobas, de tipo assim, ficar focado em um detalhe pequenininho e não ver a grandeza do que ele está fazendo, né? E aí eu entendi, e esse trecho acabou clareando mais ainda a minha mente, né? Que a gente, muitas vezes a gente é igual a esse sacerdote, que a gente sabe que nós temos esse chamado, né? E muitas vezes vem situações que a gente faz muita pergunta infantil, né? Na realidade, pergunta muitas vezes que nem sem pé e sem cabeça, né? Mas aí Jesus vem clareando, né? Jesus vem clareando a mente da gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de perguntar. Talvez porque eu tenho essa coisa de aprender, né? Eu tenho essa ânsia de aprender, mas muitas vezes as coisas que eu pergunto são coisas até sem nexo. Mas depois que passa aquele negócio, eu fico rindo sozinha. Do tamanho da minha indecisão, né? De muitas vezes me colocar, começar as almas indecisas. E Jesus fala que uma alma indecisa não serve para nada. Então ele fala para Luísa o seguinte, olha, ele fala aqui para ela, ó. Eu acho muito interessante, eu já fiz essa reflexão há tempos atrás, mas não com essa clareza. Tendo recebido a comunhão, rogava ao bom Jesus por um sacerdote que queria saber se o Senhor o chamava ao estado religioso, e o bom Jesus me diz: minha filha, eu o chamo, e ele está sempre indeciso. Gente, eu me identifiquei muito com esse trecho. Nossa, veio falar muito hoje para mim. Minha filha, eu o chamo, e ele está sempre indeciso. As almas que não são decididas não são boas para nada. Ao contrário, quando são decididas e resolvidas, então todas as dificuldades as supera, né? As solucionam. Aqueles mesmos que suscitam as dificuldades, vendo tão resolvido, se enfraquece e não tem o valor de opor-se. É um pouco de apego o ata, e eu não quero contaminar minha graça nos corações que não estão livres de tudo. Se separa de tudo e de todos, então minha graça o inundará demais e sentirá a força necessária para seguir meu chamado, né? Então, como é que a gente vai ter esses passos, né? Para poder viver plenamente na terra sendo esse Jesus.
sendo uma alma decidida. Eu me decido ser Jesus. Eu sou Jesus, né? Eu sou Jesus. Então, se eu sou Jesus, eu vou agir como Ele, pensar como Ele, falar como Ele. E isso foi ensinado para mim, foi revelado esse véu confirmado para mim hoje, né? Então, é um processo. Esse sacerdote, ele estava indeciso. Ele estava indeciso, mas aí ele procurou a Luísa, né? E Luísa perguntou a Jesus se era esse o chamado dele. Jesus falou para ela que era, né? E que ele precisava dar passos, que ele precisava ser uma alma decidida no chamado dele, né? Assim como Jesus fala para mim, como Jesus falou para mim hoje, né? Na explicação que Jesus me deu hoje sobre as minhas perguntas, né? Que muitas vezes são aquelas perguntas de criança, de uma criança que tem às vezes medo de cair, medo de se machucar, medo de errar, né? E esse medo acaba dando um certo bloqueio para a gente não assumir a nossa identidade como a gente é, que nós somos Jesus, eu sou Jesus. Eu sou Jesus na terra. Então, se eu sou Jesus na terra, eu preciso decidir ser Jesus. Não é falar, é decidir ser, agir como Ele, pensar como Ele, não ter. Ele fala que tem que ter desapego total de tudo, né? Total, você tem um desapego total de tudo, tudo. Você não confia em si mesmo, mas você confia plenamente em Jesus e você voa, né? Voa, você tem uma autenticidade de caminhar na terra sendo Jesus, né? Sendo Jesus, reparando ao Pai, vendo todas as situações, amando como o Pai ama, como Jesus ama, né? Perdoando, né? E nossa, gente, vocês não sabem o quanto que isso na hora assim, na hora que Jesus clareou para mim, eu fiquei assim, eu fiquei um pouco, nossa, eu fiquei assim pensando, e depois eu fui ouvir o que Jesus tinha falado para mim. Eu comecei a louvar a Deus e agradecer a Deus porque essa iluminação nova que Jesus me deu para minha alma, que ele já tem um tempo que ele vinha falando comigo sobre isso, sobre essa questão dessa insegurança, dessa indecisão que tinha na minha alma, né? Que isso estava impedindo que eu crescesse, que eu tivesse mais segurança para fazer as partilhas, para atuar, né? Sendo Jesus. Então, eu fico impressionada como que Jesus, ele responde a gente de uma maneira tão clara, né? Tão clara, o próximo passo que a gente precisa dar, né? Porque a cada dia que a gente vai mergulhando no livro do céu, que a gente vai conhecendo Jesus, a cada dia é um passo novo, nunca é igual. Sempre é um passo novo. E veio justamente esse trecho para falar sobre essas almas indecisas e que esclareceu claramente para mim, né, que eu sou uma alma decidida para algumas coisas, mas tenho muito medo para outras, né? E esse medo acaba gerando um bloqueio muito grande, até na forma de expressar, mas com essa claridade, com essa clareza que Jesus me deu, nossa, vai mudar muito, já está mudando muito a minha vida, né? E eu só tenho que agradecer a Jesus por esse trecho maravilhoso sobre essas almas indecisas, né? Essas almas indecisas que sabem o que são, né? Que nós somos Jesus, mas que tem medo, né? Tem medo. E essa semana, Jesus trabalhou muito comigo sobre essa questão de indecisão, porque eu fui também vendo algumas coisas, Jesus foi falando para mim, né?
e, e ele acabou de selar, né? Ele preparou o momento, deu todas as pinceladas, vamos dizer assim, moldou a alma para simplesmente dar o acesso final, fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, né? Selar essa nova etapa na minha vida. Isso é muito gratificante. Ser uma alma resolvida é justamente isso, né? É uma alma totalmente desapegada de tudo, não confiar em si mesmo, confiar em Jesus, só em Jesus, sendo Jesus, que é o mais importante, é confiar em Jesus sendo Jesus, sabendo que você é Jesus, né? E que Jesus é um ser perfeito e por isso você confia plenamente nele, não confia em si mesmo e Deus atua de uma forma grandiosa. Amém? Fiat.